Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o domínio doutrinário de 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20, onde vocês já viram, né, que fala um pouquinho sobre o nosso corpo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E também, logo ali para metade desse aprendizado, para o final, nós vamos avaliar o nosso aprendizado. Por isso tem um avalie seu aprendizado número 8. Vamos tratar um pouquinho aí sobre o Novo Testamento, vamos fazer uma avaliação. Vou mostrar para vocês como é que vocês se avaliam em relação ao Novo Testamento, o que vocês aprenderam até agora, né? Esses últimos capítulos aí de aprendizagem. Vocês lembram que o domínio doutrinário ele é mais para poder nos ajudar a compreender algumas coisas relacionadas à doutrina. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário e estou aqui hoje para ajudar vocês a poder lembrar um pouquinho do que vocês aprenderam em 1 Coríntios capítulo 6, né, sobre aquele padrão de pureza do Senhor, da pureza sexual, né, e a importância que tem o seu corpo físico. Essa lição também vai ajudar você a aumentar o seu domínio sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, ou aqueles ensinamentos que ele deu, né, enquanto estava aqui, né, e está registrado ali no Novo Testamento, e seus apóstolos também transmitiram para nós. Também a gente vai ter a oportunidade, né, de poder memorizar, né, a referência do bloco de escritura, a frase-chave, né, e que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Enfim, vamos poder ter um pouquinho mais, né, de aprendizado em relação ao próprio capítulo que vocês já estudaram de 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Saber como explicar esse bloco de escritura, né? E também aplicar os princípios para a vida de vocês. Os princípios de adquirir conhecimento espiritual, por exemplo, são 3 princípios que a gente vai passar aqui para vocês poderem levar para a sua vida real e, além de levar para a sua vida real, ajudar, né, pessoas, jovens, né, pessoas que vocês conhecem e amam. Tá ok? Bom, então vamos começar aqui com a questão que eu acabei de falar, né, de a gente poder memorizar aqui a referência de escritura. Aqui nós temos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Então, o que eu quero que você faça agora? Você tenta memorizar. Vai lendo aí, vou te dar alguns minutinhos, tá bom? Vai lendo, se quiser pausa o vídeo também para você poder ler, tá? Vai lendo, e aí você vai poder tentar memorizar. Não precisa tentar decorar já agora, a gente vai treinar daqui a pouquinho, né? Mas tenta um esforço para poder saber cada palavra. Tá? A prática que eu vou fazer com vocês aqui agora vai ajudar vocês a memorizar de alguma forma, tá bom? Se não ver que chegou ali no final dessa prática, você não conseguiu, né, o que você queria, né, o resultado que você queria, não tem problema, você volta aqui para essa parte, né, e vai treinando de novo, tá bom? Mas o versículo 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é isso. Tenta ler algumas vezes aí, uma, duas, 3 vezes. Tá? Eu vou tentar, vou repetir de novo pela última vez agora, enquanto isso você está tentando memorizar, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E agora nós vamos tirar algumas palavrinhas, né? E aí você vai podendo encaixar aí o que você lembra, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou tornando mais difícil aí. Vamos lá, vai memorizando aí. Se quiser depois, lembra, vamos indo aqui, vai até o final.
Se você vê que você não conseguiu memorizar ou ficou um pouco difícil, aí você volta para cá, né? E depois continua desde o começo até o final lá no vídeo. O vídeo vai ficar aqui, então dá para ver de novo quantas vezes vocês quiserem e treinar aqui. Mas é muito importante a memorização das escrituras. Elas vão ajudar vocês em momentos que vocês estiverem, assim, às vezes sozinhos ou precisa de uma resposta ali, ela vai vir na sua mente. A escritura todinha lá, né? Tá bom? Vamos ficar um pouquinho mais difícil? Vamos aumentar aí o nível de dificuldade? E agora? Vamos lá. Vamos dar mais um tempinho aí. Tentando memorizar aí. Eu vou falando aqui a escritura, que senão vai atrapalhar vocês, vocês vão saber, né? Por isso que é você que tem que ir repetindo aí a escritura, tá bom? Vamos lá. Vamos ficar um pouquinho mais difícil? E agora, hein? Vamos lá? Vou dar uma dica, hein? Começa com ou. Ou. E o segundo versículo começa com por quê. É uma justificativa, né? Por quê? Tá, 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 tá. Vamos lá, mais uns minutinhos aí para você tentar memorizar. Eu vou repetir aqui, não quero atrapalhar aí a sua memorização, mas é só para você lembrar. Se você achou que não foi satisfatório, seu resultado aqui de memorização não memorizou tão bem, não tem problema, volta e faz de novo o exercício, a prática aqui. Bom, vamos lá. Então, assim, essa é a escritura, é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, né? Tanto quando a gente for também fazer uma avaliação de aprendizado do número 8, né? Quanto essa questão aqui agora do domínio doutrinário. A gente vai procurar dominar a doutrina contida aqui nessa escritura, que fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Né? A frase-chave dela, né? Eu vou voltar aqui para vocês verem. A frase-chave dessa escritura está aqui, ó, bem no início. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. É isso que você também pode memorizar, além de memorizar que isso está relacionado a 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Tá bom? Então vamos lá de novo. Então, se quiser voltar depois para cá, e aí nós temos a nossa primeira pergunta, que ela precisa ser respondida, lembra, naquele formulário, tá? Tem um formulário que está aqui na descrição do vídeo, ou você pede para o professor. Tá? É importante para que essa aula tenha uma validade para você, né, que seja válida essa aula, você precisa responder lá essa pergunta e mais outras duas que nós vamos ter no decorrer aqui da lição. Tá bom? Então, usando os ensinamentos registrados em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. Como você pode explicar a alguém o que é a lei da castidade do Senhor e por que ela é importante? Então, você pode ler de novo ali, né, 1 Coríntios 6, 19 ao 20, e escreve lá no formulário o que é a lei da castidade do Senhor e por que ela é importante. Como que você explicaria isso para alguém? Tá? Então, escreve lá o que é a lei da castidade e por que ela é importante, como se você estivesse explicando para alguém, tá bom? É isso que você vai colocar lá. E agora eu gostaria que vocês pudessem pensar nessa situação aqui. Essa é uma situação um pouco delicada. Tá? A gente está falando de um adolescente, de um jovem aqui, né? Não temos a idade dele, é só um estudo prático, né? Um caso aqui, um estudo de caso que a gente está fazendo aqui. Tá? Mas eu queria que você pensasse nessa seguinte situação. Um adolescente, pode ser seu amigo, pode ser um vizinho seu, não importa, tá bom? Então, um adolescente cresceu conhecendo os padrões de castidade do Senhor. Ou seja, ele cresceu aprendendo sobre os padrões. Ele sabe o que que era, né? Então, ele cresceu conhecendo os padrões da castidade, tá bom? Mas, depois de algum tempo, em um relacionamento sério,
sente o desejo de expressar seus sentimentos por meio de um relacionamento sexual com sua namorada. Ou seja, ele começou a namorar, e isso ele já tinha aprendido os padrões da castidade. Mas aí ele começou a namorar e isso aflorou nele, né? Ele ter esse desejo de mostrar ali para a namorada dele, né? Expressar o sentimento, né? É, por meio de um relacionamento sexual mesmo com a namorada. Ele tem familiares e amigos que tiveram relações sexuais antes do casamento e todos parecem felizes. Então, eu coloquei esse estudo de caso hoje para a gente poder ajudar. Como é que você ajudaria um amigo seu, ou até mesmo esse adolescente, a poder aplicar, né, o padrão de pureza sexual do Senhor, o padrão de castidade do Senhor? Mesmo que ele já aprendeu, que ele cresceu, né, conhecendo sobre isso, mas agora a gente vai tentar ajudá-lo a não, né, chegar nesse ponto de tentar expressar seus sentimentos por meio de um relacionamento sexual com a namorada dele. Então, a gente vai tentar ajudá-lo nesse sentido. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que a gente vai trazer para cá, quando a gente vai tentar explicar para alguém ou ajudar alguém a guardar um mandamento do Senhor, ou explicar um pouquinho, né, sobre a lei da castidade, que é o caso que a gente está conversando aqui, a gente primeiramente precisa examinar os conceitos e as perguntas a partir de uma perspectiva eterna. O que isso significa? Significa que a gente vai olhar lá para o futuro. Como as nossas decisões agora vão influenciar lá na frente, o nosso futuro. Tá? Então, a gente vai olhar o plano de salvação, a gente vai olhar várias coisas e ver quão importante, né, é isso em relação a lá na frente, não agora. Porque talvez agora ele vai falar, não, não tem problema, todo mundo está feliz aqui em casa, todo mundo, né, teve relação sexual antes do casamento. Não tem nenhum problema quanto a isso, todo mundo está feliz. Né? Então, para a gente poder começar a explicar para alguém isso, que pensa dessa forma, primeiro a gente precisa examinar o conceito, tá? Então, nós vamos pegar aqui uma citação do Elder Bednar. O Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, enfatizou que a importância eterna da castidade só pode ser compreendida dentro do contexto abrangente do plano de felicidade do Pai Celestial para seus filhos. Para a gente poder explicar para alguém, a pessoa precisa entender o plano de felicidade do Pai Celestial e o quanto a lei da castidade ela é importante ali dentro desse plano. Por que que ela tem o papel dela ali, né, com a lei essa lei, né, dentro do plano de salvação, esse plano de felicidade? Então, a primeira coisa é isso, é que as pessoas vão precisar entender sobre o plano. Num segundo momento, um segundo princípio, então lembra, primeiro é examinar o conceito, perguntas, olhando o plano, né? Olhando lá no futuro, como que isso impacta meu futuro? Como isso tem, qual é o resultado que eu vou ter lá na frente, por ter desobedecido um mandamento de Deus antes, né? É isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa para a gente se pensar é buscar mais entendimento. Então a gente precisa entender melhor pelas fontes divinamente atribuídas, ou seja, as fontes divinas. O que seria uma fonte? Bom, vamos pensar no seu celular aí. O seu celular, para ele ter bateria, ele precisa de uma fonte de carregamento de bateria, né? Que é aquela que você coloca na tomada. Então, quando você coloca, né, ali na tomada a fonte, ele vai carregar o seu celular. É dali, né, é dessa fonte que vem a energia para o seu celular funcionar. Da mesma forma, para a gente entender melhor as coisas, a gente precisa ir nas fontes, da onde vai nos trazer mais conhecimento e vai ampliar a nossa visão, né, sobre aquele determinado assunto. No caso aqui, a lei da castidade. Tá? Então, se nós olharmos aqui, nós temos um manual, que é o Força dos Jovens, né, e ele vai nos ajudar muito a poder aprender mais e entender melhor. Tem um capítulo dele, que é esse capítulo aqui, que fala seu corpo é sagrado, inclusive ele traz o bloco de escritura que a gente está estudando aqui agora, o domínio doutrinário, né? Que é 1 Coríntios capítulo 6. Aqui, a única diferença é que ele traz um pouquinho antes, ele traz desde o versículo 18. Nesse caso aqui, nós estamos vendo 19 e 20. E ele traz essa verdade eterna. Olha só, os sentimentos sexuais são uma parte importante do plano de Deus. Agora a gente vai entender o porquê disso, né? Que verdade é aí? Para criar casamentos felizes e famílias eternas. Então a gente já começa a entender.
que o sentimento sexual é o sentimento que a gente tem, né, sobre a sexualidade, é uma parte importante do plano. A gente não pode deixar ele de lado. Para criar casamentos felizes e famílias eternas. Ele continua ali. Esses sentimentos não são pecaminosos, são sagrados. Como os sentimentos sexuais são tão sagrados e tão poderosos, Deus lhe deu sua lei da castidade para prepará-los para usar esses sentimentos como ele deseja. A lei da castidade declara que Deus aprova a atividade sexual apenas entre um homem e uma mulher que sejam casados. Muitos no mundo ignoram ou até zombam da lei de Deus, mas o Senhor nos convida a ser de seus discípulos e a viver um padrão mais elevado do que o do mundo. Então, agora a gente já entendeu um pouquinho mais, né? Vamos para o próximo princípio. Depois de buscar, então, mais entendimento, de ter visto conceitos lá, né, da fonte divinamente atribuída, agora nós vamos para esse ponto que é agir com fé. Como que a gente pode ajudar as pessoas, ou até mesmo esse adolescente, né, que a gente falou, que está querendo quebrar a lei da castidade, né, não cumprir com essa lei? Como é que ajuda ele a ter fé, para acreditar e confiar que se ele guardar essa lei, vai dar tudo certo, vai ser melhor para ele? Então, primeiramente, a gente precisa entender, né, como é que é essa questão de agir com fé. Então, agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e obediência a seus mandamentos. Isso é agir com fé. E a gente pode também ter até uma pergunta, né, relacionada a isso. Ali fala: quais são algumas maneiras diferentes que um indivíduo, né, ou até mesmo um jovem ou adolescente ali do estudo de caso, né? Quais são algumas maneiras diferentes que esse jovem pode escolher para agir com fé nessa situação? Como é que ele pode agir com fé e confiar mais que se ele obedecer, se ele guardar esses mandamentos, ele vai ter mais sucesso, vai ser mais abençoado? Como é que ele pode acreditar nisso? Né? O que que pode ajudar ele a acreditar mais? Né? Como é que ajudaria ele a confiar mais no Pai Celestial em relação a isso? Então é isso, tá? A situação é essa, o adolescente, né, que cresceu conhecendo os padrões da lei da castidade, depois de determinado tempo ele deseja expressar os sentimentos dele por meio da quebra da lei, tendo um relacionamento, né, com sua namorada. Então, vamos pensar aí no estudo de caso, vamos, né, analisar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, e aí vem agora a segunda pergunta, que é o que a gente precisa colocar lá no formulário, tá bom? Então, examinar conceitos e perguntas a partir de uma perspectiva eterna. São três partes essa pergunta, são três partes, né, essa segunda pergunta aqui, que você vai responder também lá no formulário. Bom, você aprendeu uma grande verdade em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Como guardar a lei da castidade melhora seu relacionamento com o Pai Celestial, Jesus Cristo e Espírito Santo no plano de salvação? Como? Como que saber dessa verdade vai ajudar você a melhorar o seu relacionamento, né? E guardar essa lei vai ajudar você a isso, tá bom? A segunda parte é buscar mais entendimento. É uma pergunta que está relacionada a isso, tá bom? Então, o que você encontrou sobre a lei da castidade que poderia ajudar você nessa situação? E agir com fé, que experiências que você teve com o Pai Celestial e Jesus Cristo que poderiam ajudar você e até mesmo esse jovem, né, ou esse seu amigo, a confiar neles e a seguir a lei da castidade. Jovens, eu sei que é muito importante a gente guardar essa lei. Esse é um mandamento da pureza sexual. E ele não trata só da relação sexual em si, mas também a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente se veste. Está tudo relacionado. Porque são essas coisas que desencadeiam e levam para outras coisas, como, por exemplo, a quebra da lei, tendo relacionamento sexual antes, né, do casamento. Então, ter relacionamento sexual antes do casamento não é bom à vista de Deus. Agora a gente vai poder avaliar um pouquinho o aprendizado, tá? Que a gente teve agora no Novo Testamento. Então, o objetivo agora é a gente te ajudar, eu aqui te ajudar a avaliar suas metas que você estabeleceu, ou se você não estabeleceu metas ainda, você já pode estabelecer algumas metas para você crescer, né, pessoalmente, espiritualmente, né, durante aí esse período, né, que você estudou o Novo Testamento, nessas lições que nós tivemos, tá bom? Aqui em 1 Coríntios e também em Romanos, né? Tá, então vamos ver o que que você pôde aprender, o que que nós tivemos sobre metas aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para traçar metas, ou até a meta que a gente fez antes, a gente precisa primeiramente pensar nisso.
como que a gente se torna, né? Como podemos nos tornar discípulos de Jesus Cristo? Tá? E por isso eu coloquei algumas perguntas aqui para fazer a gente ponderar sobre isso. A primeira delas é: se você pudesse viajar, imagina agora que você pudesse viajar para algum lugar novo. Então tem que ser um novo lugar, tá? Para onde que você gostaria de ir? Responde aí, na sua mente, tá? Não precisa pôr no formulário agora, é só para você pensar. Se você vai para um lugar novo, para onde você gostaria de ir? E durante a viagem, essa viagem, por que que seria importante você avaliar, verificar ali se você ainda está no percurso certo? Por que que isso seria importante para você? O que poderia acontecer se você não fizesse isso, se você não o fizesse? Tá bom? Então, aqui é uma simulação aqui, né, para você poder entender um pouquinho como estabelecer metas é tão importante, inclusive sobre os seus estudos que você tem tido, tá? É, se você vai viajar para um lugar que você não conhece, um lugar novo, então você precisa ter ali, né, um objetivo, saber bem traçadinho o seu percurso, avaliar se está indo, tá no caminho certo ainda. E é isso que a gente vai fazer agora, respondendo essa terceira e última pergunta, tá bom? Para encerrar aqui. Que metas fiz ou vou fazer para me aproximar do Salvador e me tornar seu discípulo? Quais sucessos estou vivenciando? Quais obstáculos estou enfrentando? O que preciso fazer para buscar a ajuda do Senhor e continuar a progredir em minha jornada espiritual? Então, responda essa pergunta lá no formulário. Lembrando, está aqui na descrição do vídeo, tá? Se não, pode pegar com o seu professor lá. E para finalizar, tem aqui o Elder Ballard, ele está nos ensinando uma coisa muito sagrada, né, o presidente Ballard, que é não só fazer as metas, mas como manter as metas como algo espiritual, né? Não só uma coisa de, eu preciso cumprir, fazer um checklist lá. Ele disse o seguinte, o presidente Ballard: descobri que, para me manter centrado, preciso frequentemente reservar um tempo para perguntar a mim mesmo: como estou me saindo? E ele continua: é como uma entrevista pessoal e particular consigo mesmo. Imagina você está passando por uma entrevista consigo mesmo, né? Durante as próximas semanas, encontrem um tempo. Aqui está um convite importante, jovens, para você. Então, durante as próximas semanas, encontrem um tempo para rever os objetivos e os planos de sua vida. E certifiquem-se de que eles estejam alinhados ao grande plano de felicidade de nosso Pai Celestial. Se precisarem se arrepender e mudar, sugiram que façam isso agora. Então não deixa para depois, faça agora. E ele presta o testemunho dele. Testifico que não há objetivo algum na mortalidade que seja melhor do que viver eternamente com nossos pais celestiais e com o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porém, é mais do que apenas nosso objetivo. É também o objetivo deles. Eles têm um amor perfeito por nós, mais poderoso do que podemos sequer começar a entender. Eles estão total, completa e eternamente ligados a nós. Somos sua obra. Nossa glória é sua glória, mais do que qualquer outra coisa. E eles querem que voltemos para casa. Eu sei que o Pai Celestial ele sente muita saudade de nós e o Salvador também. Eu sei também que nós podemos fazer o nosso melhor. Nós não vamos ser perfeitos agora, mas a expiação de Cristo, aquele sacrifício que ele fez, vai suprir agora aquilo que a gente precisar. Porque às vezes a gente não consegue tudo o que a gente pode, a gente tem um limite. Mas aquela expiação perfeita, que foi feita pelo Salvador, vai conseguir completar aquilo que a gente não consegue. Independente da situação, seja algo físico ou espiritual, seja sua meta que você não está conseguindo alcançar, eu sei que ele vai te ajudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.